Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um que pode ser o seu primeiro osciloscópio, caso você ainda não tenha nenhum. Trata-se do lançamento da Finirse, o DSO 510. É um equipamento portátil, um equipamento de bolso. Eu já abri aqui a caixa, ele vem nessa caixinha aqui pequena. O modelo é similar àqueles modelos antigos, porém com a capacidade superior. Ele acompanha uma ponta de prova, tem um canal só, uma ponta de prova com chave 10x e 1x, acompanha um cabo de sinal, já que ele tem um gerador de sinais interno, o cabo de carregamento e atualização de firmware, USB-C, uma alça para segurar, um adaptador para conectar o cabo BNC e o manual de instruções em inglês, ok? Mas com bastante ilustrações. Vamos às características principais e depois a gente faz uns testes com ele. Ele é um equipamento de baixo custo, deve estar girando em torno de R$300 com impostos e pode ser muito bem um osciloscópio para usar no bolso, para campo, para profissionais ou não, e para bancada pode ser o seu primeiro osciloscópio, um osciloscópio de robista ou para reparos em geral. É claro, com as limitações que ele já tem por ser portátil. Ele tem como características principais 10 MHz de banda com 48 megasamples de taxa de amostragem. A sensibilidade vertical dele é de 10 mV e vai até 10 volts por divisão. A base de tempo dele é 50 nanosegundos até 20 segundos. A tensão que ele suporta em 10x pode chegar a 800 volts pico a pico ou 400 volts de pico em 10x, ok? Ou seja, um range bom para medidas inclusive de rede elétrica. Lembrando que ele é isolado por ser portátil. Ele tem modos trigger automático, normal e single, acoplamento AC e DC, e tem também uma saída de calibração com onda quadrada bem aqui nesse ponto de 1 kHz para a gente calibrar a ponta, ok? Já o gerador de sinais é um gerador de sinais simples que gera até 50 kHz. Ele tem ajuste de Duty Cycle, amplitude de 0.1 a 3 volts e diversas formas de onda, que a gente vai dar uma olhada, uma analisada aqui. Pesa só 104 gramas, a tela é 2.8 polegadas, resolução 320 por 240, ok? Carrega com qualquer carregador aí de celular de 5 volts ou 1 ampere, é suficiente. A bateria dele é lítio 1000 mAh, ok pessoal? Bem simples. Agora vamos dar uma olhada nele em particular. Ele tem aqui em cima a entrada DSO para o osciloscópio, a saída DDS para o gerador de sinais, a saída de sinal de calibração de 1 kHz, a chave aqui com encoder para fazer ajustes nos sinais. Do lado de cá temos a entrada para colocar a alça, uma alça de corinho aqui de segurança. Aqui o carregador USB-C ou também para atualização de firmware. Na frente o botão geral de liga e desliga, mais os botões Auto, Mode, seta para cima, seta para baixo e Run, ok? Basicamente é o que ele tem. E aqui a gente tem um pezinho, por incrível que pareça, no modelo portátil muitas vezes não tem esse pé. Facilita, né, a gente colocar ele na posição e poder trabalhar com ele sem ter que ficar apoiando com outras coisas, ok? Bom, ligando aqui rapidamente nesse primeiro botão, um toque, ele liga e é muito rápido. Ele pode ligar direto numa função, você pode programar para ele abrir direto no osciloscópio ou direto no gerador de funções. Está na função osciloscópio aqui de cara. Se eu clicar aqui na setinha, eu mudo para Settings, que seriam ajustes, e gerador de sinais. Em Settings, a gente entra rapidamente aqui. Em Settings, você pode confirmar, por exemplo, pressionando aqui o encoder, tá pessoal? Então eu vou pressionar aqui e a gente entra. Em Settings eu ajusto a linguagem, o nível de som do bip dele interno, com som ou sem som, ou a gente ajusta o volume e brilho da tela. Aqui, se você quer que ele ligue no menu principal, ou direto no osciloscópio, ou direto no gerador de sinais. Se você quer o tema padrão azul ou padrão amarelo, você pode escolher o que menos incomoda, ou o que mais se adequa. Auto Shutdown, para ele desligar sozinho, caso você não esteja utilizando, em 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora, ou desligado. Aqui, se a porta USB está conectada ou não para poder fazer atualizações. E os dados da versão atual
do modelo, que é a versão 1.03, a que está aqui, ok? Além disso, o reset de fábrica, para ele resetar todos os parâmetros originais, caso precise. Saindo daqui, a gente pode voltar novamente para o menu principal e escolher as funções. Vamos lá no gerador de funções, que seria mais simples. Escolhendo aqui gerador de sinais, a gente tem as formas de onda ali: senoide, onda quadrada, dente de serra, meia onda, onda completa, degrau e por aí vai. Uma série degrau invertido, tem várias formas aqui. Ok? Eu acho que são 13 ou 14 formas de onda. Multi-áudio, pulso de sincronismo e uma série de ondas. Você escolhendo a forma de onda, por exemplo, vou escolher ali a senoide. Você dá um OK aqui e ele vem para cá onde você ajusta a frequência e a amplitude. Ok? Se for onda quadrada, você também ajusta o duty cycle, sendo que ele vai até 50 kHz. A frequência é baixa, mas dá para usar para algumas aplicações. Ok? Bom, voltando aqui para o modo de osciloscópio, que seria o modo principal, ele entra já com a tela com o traço. É um traço único, só tem um canal. Aqui em torno a gente tem as diversas funções que a gente pode analisar. Deixa eu dar uma apoiada aqui para a gente... Muito bem, a gente consegue ver aqui já algumas coisas. Ele já aponta aqui qual é a posição vertical que ele está, a escala vertical, a horizontal. Horizontal aqui H 20 microsegundos, vertical aqui 200 milivolts. Ali está VH em cima, indicando que eu vou ajustar nas setas. E aqui em cima, vertical e horizontal. Então, por exemplo, se eu correr aqui para o lado, aqui em cima, eu mexo na base de tempo. Ó, 5 microsegundos, 2 microsegundos, 1 microsegundo. Tá? E volta para cá. Sempre mexendo aqui em cima, no encoder. E as setinhas passam a ajustar o vertical. Olha, 500 milivolts, 1 volt, 2 volts, 5 volts, 10 volts, que é o máximo, por divisão, tá? Então é muito simples de ajustar. A gente vai ver isso aqui botando uma forma de onda nele. Tá em trigger modo automático, X1 de acoplamento, acoplamento AC. Muito bem. Eu posso mudar esses parâmetros pressionando a função Mode e segurando o botão. Aí eu entro nesse menu, onde eu posso escolher aqui os parâmetros, por exemplo, está em AC, ok? Eu vou vir aqui e mudar para DC, ok? Probe X1, eu vou mudar para X10, a gente clica aqui, muda para X10, ok? O modo de trigger eu vou deixar do jeito que está e as demais parâmetros ok, do jeito que está. Muito bem. Indo aqui para o lado, aqui eu tenho os parâmetros que eu quero que ele mostre. Por exemplo, eu quero que ele me mostre tensão RMS, que eu acho importante. Então eu venho aqui, ó, e corro com a setinha até tensão RMS e vou dar um OK aqui. Pronto. Eu quero que me mostre o valor de tensão RMS, está marcado. Ok? Indo aqui para o lado, aqui eu tenho também persistência, porque ele tem a função de persistência de sinal. Está desligado, você pode botar 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito, para que o traço não apague. Isso aí é um recurso interessante, que como eu comentei já em outros casos, ele só vinha em modelos mais sofisticados, modelos mais caros, e agora estão vindo nos modelos populares, como esse daqui. Ok? E imagem. Imagem é para eu salvar a imagem. Eu salvo a imagem pressionando a tecla Run e mantendo pressionado. Aí eu posso salvar várias imagens aqui, as telas, e depois analisar os sinais aqui nele mesmo. Ok? Muito bem, está vazio, ó, não tem nada. Se eu entrar aqui em imagem, não tem imagem nenhuma. A gente pressiona Mode novamente e volta para o traçado normal. Agora nós vamos ligar um sinal. Eu vou colocar a ponta de prova, vamos calibrar a ponta de prova e botar um sinal do meu gerador de funções. Detalhe, ele vem com a ponta de prova tradicional. Essa ponta de prova é a 6100 de 100 MHz. É uma ponta de prova muito boa, né? Ela pode ser usada até nos osciloscópios de bancada. Ponta de prova normal. Está em X1, vou botar em X10 aqui. Ok? Completa. Vamos dar uma calibrada nela. Mas
Esse tipo de osciloscópio portátil, o BNC não serve, porque ele é muito grande esse conector. Então eles fazem esse adaptador aqui. A gente coloca ele aqui na entrada DSO, que é justamente do osciloscópio. Okay? É só encaixar e pronto. Agora eu tenho um conector BNC aqui, que pode ser usado em qualquer tipo de ponta de prova de osciloscópio. Tá? Uma vez conectado, vamos fazer a calibração. A calibração é aqui, ó. É um sinal de 1 kHz que eu preciso botar ele quadradinho. Sempre em 10x, né? Vou botar aqui a ponta de prova. Vou ver se ela tem um furinho aqui. Tem. Muito bem. Aí eu vou pressionar Alto. Tá lá. Pronto, centralizou. Inclusive agora tem o valor RMS aqui no cantinho. Que não tinha, né? Mas eu ativei, ó. Está com o valor RMS bem aqui. E vamos ajustar essa ponta de prova com a chavinha. Muito bem. Aqui é a chavinha. Ele não vem com chavinha, tá, pessoal? Mas a chavinha é uma chavinha de fenda bem pequenininha. De preferência com cabo isolado para você ajustar. A gente ajusta aqui, ó, nesse trimmer da ponta de prova. Eu preciso deixar o sinal o mais quadrado possível ali. Então vou rodar aqui a chavinha. E deixar ele mais reto, né? O mais paralelo possível. Pronto. Assim está calibrado. Assim a gente garante medidas mais precisas. Uma vez calibrado, não preciso nem usar o gerador dele, né? Eu usei essa saída específica de 1 kHz que ele traz aqui já. Ok? Tirando a ponta de prova, eu vou colocar essa ponta de prova agora no meu gerador de funções. A gente vai injetar uns sinais aqui e vamos dar uma olhada no funcionamento dele. Bom, vamos colocar aqui 1 kHz. Deixa eu dar um alto. 1 kHz senoidal. Ele me parece um pouco mais lento do que aqueles modelos mais caros, portáteis, aqueles modelos de 100 MHz, 50 MHz, costumam ter um processamento mais veloz. Mas ele também não foi nada absurdo no tempo que levou para ele se autoajustar. Ok? Eu estou injetando 1 kHz. Com 4 volts pico a pico, tá certinho aqui, ó, 999 a 1 kHz já, 3.92 volts, tá correto, sinal bem limpinho, ok? Lá do meu gerador. Vamos aumentar para 1 MHz de cara, e eu vou dar um alto. Vamos dar uma olhada nesse sinal aí. Bonito, um sinal 1 MHz, está indicando aqui 1 MHz, praticamente sem atenuação, um sinal também limpo, ok? Azul, eu acho que aquele padrão amarelo, a gente pode até testar aqui, mudar para o padrão amarelo, para ver se ele muda esse traçado, pode ficar um pouco mais nítido, né? Vamos dar uma olhada aqui, era no Settings geral, então a gente tem que ir lá no Settings, vamos mudar aqui para amarelo. No tema, aqui na setinha, tema, ok, amarelo, vamos ver se mudou lá, ou se muda só no, não, mudou, ele é meio alaranjado, né, meio amarelo, que para mim está parecendo um pouquinho alaranjado, mas acho que ficou mais nítido, né, o sinal, aí depende do gosto de cada um. Ele muda também as letras aqui para amarelo. Ok? Muito bem. 1 MHz, legal. Vamos a 5 MHz. Lembre-se que a banda final dele é 10 MHz, né? Vamos dar um alto. Ok. Um pouquinho de tremulação mínima. 5 MHz marcando aqui. Um pouquinho de atenuação também. Na amplitude, mas o sinal ainda bem visível. Vamos para o fundo de escala, que normalmente a gente tem as perdas aí, né? 10 MHz. Eu não sei se ele vai ter, deixa eu ver aqui, não, já está em 100 nanosegundos, então ainda dá para dar um alto aqui. Foi a 50 nanosegundos, ó. Tá medindo aí, aí teve uma atenuação maior, tá marcando 3 volts, mas está cravando 10 MHz aqui e é possível ver o sinal. Ok, pessoal? Vamos tratar agora um sinal menor de 1 kHz, vamos botar uma onda quadrada.
Vamos dar um alto. Aí, muito boa a onda quadrada, sem overshoot, sem nada, bem uma frequência mais baixa, né? Mas vamos botar 500 kHz. E vamos dar um alto. Tá vendo? Ele leva uns 3, 4 segundos, né? 500 kHz, onda quadrada, sem atenuação, tá, pessoal? Ele está medindo muito bem. Está medindo bem aqui. Se eu quiser mexer direto aqui na função, ou trocar as bases de tempo e de vertical, por exemplo, eu vou mexer aqui, ó, diminuindo ou aumentando, direto na seta. Ó. Ou aqui para a direita e para a esquerda, a gente aumenta aqui e diminui. De forma que eu posso dar um zoom aqui, nessa onda quadrada. Ou, se fosse uma onda senoidal, eu posso dar um zoom aqui também. E ver no detalhe. Ok? Muito simples. Em Run, eu também consigo parar e congelar a imagem. Se eu pressionar Run direto, salvando, aí ele vai salvar essa imagem. Muito bem, salvou. Se eu quero ver essa imagem, eu pressiono Mode para ir lá nas funções de ajustes do osciloscópio e vou em imagem, está lá aquela imagem. Ó. Uma imagem. Aqui teriam várias imagens se eu tivesse que marcar. Aí eu vou em Mode, clico nela, pressionando aqui o botão de cima do encoder, eu consigo ver ela em tela cheia. Tá? Aquela que está gravada. Se eu pressionar Run, eu posso confirmar a deleção dela, pressionando aqui. Confirma, dou um OK, deletando, não tem mais a forma de onda. Pressionando o Mode aqui, segurando, a gente volta para a tela, continua congelada lá. Vou descongelar e ela volta. Ok? Bem simples. E aqui embaixo ficam os demais parâmetros. Está indicando X10, acoplamento DC, trigger automático, edge do trigger de subida. Ok? Aqui do lado o nível da bateria, que alguns nem têm o nível da bateria para indicar. Então eu acho ele bem completinho e bem simples de usar. Ok? Vamos dar uma testada rápida no gerador de funções para ver o sinal dele. Bom, pessoal, nada melhor do que testar um portátil com outro portátil. Né? Então eu botei o osciloscópio do TC3, que é um osciloscópio bem limitadozinho, para a gente ver o sinal que sai aqui do gerador de sinais. Eu liguei aqui então esse cabo no DDS, onde está escrito DDS, que é a saída do gerador, e liguei aqui direto na ponta de prova do osciloscópio, que está nesse TC3 aqui. Tá? Então eu vou ligar, vou apertar Run, está em senoide 1 kHz, tá, pessoal? Liguei aqui, tá lá, senoide apareceu lá. 1 kHz, está medindo 1 kHz aqui em cima certinho, e um traçado bem limpo ali. Tá? Eu vou alterar aqui a forma de onda, onda quadrada, onda dente de serra, retificação meia onda, retificação onda completa, degrau e as outras funções dele aqui. Né? Tudo aparecendo conforme. Essa daqui, multi-áudio. Não estou nem trigando aqui, tá, pessoal? Só jogando aqui o sinal normalmente. Voltando para as funções tradicionais. Por exemplo, essa daqui. Voltando para a senoide. Tá? Se eu der um alto aqui, ele se autoajusta. Então, ele está gerando bem o sinal. Quero ajustar a frequência. Eu dou um OK aqui. E entro aqui já para ajuste de frequência aqui, por exemplo, está em 1 kHz, a gente pode vir aqui, ó, correr aqui sempre com o encoder e ir aumentando aqui, por exemplo, 2 kHz, 3, 4 e está mudando lá no osciloscópio. Deixa eu dar um alto aqui. Está em 4 kHz, tá? Aumentando 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz. Então funcionando bem o nosso gerador de sinais. Não dá para dizer que é um gerador de funções completo, porque ele é limitado com a banda, é uma banda de 50 kHz, mas já pode quebrar o galho em vários testes, principalmente na área de áudio, né? Ou seja, lá aqui essas frequências para fazer testes em ensaios com os seus equipamentos. Muito bem, gostei muito, ele é muito levinho, leve mesmo, 100 gramas, pessoal. Realmente é impressionante o tamanho
a espessura dele, até porque tem uma bateria de 1000 mAh, eu não testei qual foi a durabilidade da carga cheia dele, mas nós estamos ligados aqui no vídeo direto com a mesma carga, ele não baixou nenhum ponto ali. Tá? Isso sem contar que é um vídeo ainda sem edição, então eu estou aqui há bastante tempo gravando o vídeo com ele ligado e está lá, sem cair absolutamente um ponto. Eu creio que seja bem durável a bateria. Pressionando aqui, desligando e ligando, a gente retorna à função primordial. É meio chato essa questão de ter que desligar e ligar para trocar no menu. Eu não encontrei outra forma de ir direto. É possível até que exista, ok? Mas você tem aquela hipótese de botar ali no settings para ele já ligar no osciloscópio. Aí não precisa ficar escolhendo, já que de repente o gerador de funções não vai ser uma função que você vai usar o tempo todo. A função primária dele é de osciloscópio. Então acho que vale a pena ir ali no settings, né? Aqui, dar um OK. E aqui no Start on Boot, escolher osciloscópio. E aí ele vai ligar sempre no osciloscópio quando você ligar. E de lá, se você quiser trocar, aí sim, você escolhe a opção de ir para o menu e escolher o gerador de sinais. Talvez seja mais fácil fazer dessa forma, ok? Então, pessoal, esse daqui é o DSO 510. Ele é um upgrade da versão anterior de 1 MHz, bem superior, já que ele aumentou bastante, significativamente, a banda do osciloscópio e a taxa de amostragem. Então, essas foram duas implementações que a Finice considera ele um upgrade dos modelos anteriores portáteis, que eu já até mostrei aqui o modelo de 1 MHz. Ok? Se acharem interessante, vou deixar o link aqui embaixo, direto para a loja da Finice. Ok? Se gostarem desse review e desse novo pequeno instrumento aí para a nossa bancada ou para a campo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.